Estamos ao vivo. Boa noite. Dia 35. Tudo bem com vocês? Essa história de nomear os dias, e como eu não comecei no dia 1º, eu fico diariamente sem saber que dia é hoje. Agora não muito, porque passou dos 30, né? E a gente não tem dias específicos, né, após os 31. Mas eu fiquei esse mês confusa de que dia era, porque eu fazia a minha referência com o livro. Quem sabe a gente começa um desafio da leitura do livro de Provérbios, que é um para cada dia, e a gente começaria para dar certinho no dia 1º. Mas como em novembro a gente não vai ter terminado esse, vai ficar faltando aí uns 5 dias, iria acumular. Então a gente precisa finalizar um para começar outro, né? Acredito eu. Uma vida com propósitos. Já são 35 dias de live, trabalhando esse livro, trabalhando essa ideia, sendo desconstruídos, né, em muita coisa, aprendendo, sendo transformados por essa mensagem. E continuando o nosso propósito, né, dia 35, que ainda é o propósito 4, é o poder de Deus na fraqueza. Ontem a gente falou muito sobre o servir, que o maior é o que serve, e é aquilo que Jesus mais nos ensinava. E de forma contrária, né? Porque às vezes você acha que para ser grande, você tem que ser servido, mas é o contrário, né? No reino de Deus, maior é o que serve. E no mundo, né, espiritual é o contrário, maior é o que serve. E as coisas são ao contrário. E é imaturidade. Everton. Toque, 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 né? Não falei hoje, né? Ficando marca registrada aí, né? E uma das maneiras da gente reconhecer essa servidão é sermos maduros na fé. Maduros de forma espiritual, porque a nossa vida, ela é só um começo, mas ela vale por uma eternidade, não é? E grandes coisas o Senhor tem para nós. Então hoje é o poder de Deus na fraqueza. Somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. Boa noite, Dona Estefânia, Carol. Eu estou com você. Isso é tudo que você precisa. 2 Coríntios 12, 9. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos têm fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente, negamos as fraquezas, nós as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Isaías 55, 9. Por isso, ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas Ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu
para envergonhar os poderosos, o que o mundo acha fraco. 1 Coríntios 1, 27. As fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida, deliberadamente, a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Você acha que é só a sua virtude que glorifica a Deus? Muitas vezes as pessoas podem achar, né? Não vou servir porque eu não sou bom o suficiente. Mas é ali que Deus se agrada. Quando você se dispõe, mesmo na sua fraqueza, Deus transforma aquilo na glória dele. E exatamente, não é de nós mesmos, depende dele, daquilo que ele vai fazer através de nós. Deus nunca ficou impressionado com a força, nem com a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera pobres em espírito os que reconhecem as próprias necessidades. Essa é a primeira atitude a ser abençoada por ele. Está em Mateus 5 e 3. Na verdade, isso é uma situação de humildade. Quando Jesus nos ensina a ser humildes, ele fala disso, de mostrar nossas vulnerabilidades, mostrar nossas fraquezas, porque é nelas que ele se manifesta. A Bíblia é cheia de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza pessoas imperfeitas e esse é um fato animador para todos nós. É verdade. A fraqueza, ou espinho, como Paulo a denomina, 2 Coríntios 12, 7, não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar, como o exagero na comida ou a impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Pode ser limitação física, como deficiência de membros, doença crônica, vigor naturalmente baixo ou alguma inaptidão. Pode também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Quando você pensa nas limitações de sua vida, pode se sentir tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Mas o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com seu grande poder. A Bíblia diz: somos como vasos de barro, em que esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus, mas não de nós. 2 Coríntios 4, 7. A exemplo da cerâmica comum, apresentamos falhas e quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar, se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Admita as suas fraquezas. Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Que tal, hein? Duas grandes confissões no Novo Testamento ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. A segunda foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós somos simples seres humanos como vocês. Atos 14, 15. Se você quer que Deus o use, deve saber que é Ele. Deve saber quem é Ele e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem-se da segunda verdade. Somos apenas humanos.
Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, pois Ele o ama. Regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse: sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como que sei que tudo é para Cristo, estou muito contente com a minha fraqueza. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas, mas não nos regozijamos nelas. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé na bondade de Deus. É como dizer: Deus, creio que tu me amas e sabes o que é melhor para mim. Paulo apresenta várias razões para ficarmos contentes com as fraquezas. Para começar, elas nos fazem depender de Deus, falando a respeito da própria fraqueza, que o Senhor recusara eliminar. O apóstolo declarou: sinto-me bem feliz com o espinho, e quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. 2 Coríntios 12, 10. Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrá-lo de que você depende dele. As fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes, como diz Paulo, por causa da grandiosidade daquelas revelações. Para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com minhas limitações. Em 2 Coríntios 12, 7. Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com uma grande força, a fim de manter nosso ego sob controle. A limitação pode agir como um instrumento controlador, que nos impede de nos apressar e passar à frente de Deus. A palavra nos ensina que o Senhor, Ele já nos abençoou. Mas muitas vezes a gente precisa o quê? Acessar essas bênçãos. Esse abençoou está onde? Está no passado. O Senhor já nos abençoou e muitas vezes a gente não consegue ter aquilo que a gente precisa. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, quando a gente receber aquilo que a gente quer, a gente pode até sair da presença dEle. A gente pode até não ser mais dependente dEle. Não é? Porque a palavra diz que nós já recebemos. Se nós já recebemos, não é só acessar. Só que Ele sonda os nossos corações. E aqui Ele fala, né? Que é na sua fraqueza que eu me faço forte. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas, Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez com que as chances no combate contra as tropas inimigas, cujo efetivo era de 135 mil homens, ficassem reduzidos à proporção de 1 para 450. Isso aparentemente era receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que fora o poder de Deus, não a força deles, que os havia livrado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. Enquanto a força gera um espírito independente, não preciso de mais ninguém, as limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras de nossa vida, uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vance Havner brincava: os cristãos são como flocos de neve, são frágeis, mas juntos param o trânsito. E aqui ele fala sobre o poder, né, da comunhão. Quando as pessoas estão juntas, elas se tornam o quê? Gigantes, né? Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade para o exercício do ministério e da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas feridas.
As mais profundas mensagens de vida e o ministério mais eficiente surgirão das dores mais profundas. E aqui ainda existe aquela frase, né, conhecida, que o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Às vezes você se entristece por uma situação, um trauma, né, uma causa emocional aí que tem na sua vida, porque você acha que está tudo perdido. Mas é ali que o Senhor quer te usar. É naquela sua fraqueza, naquela sua vulnerabilidade, naquele trauma, que as pessoas vão poder ver a glória de Deus na sua vida. E não é se escondendo. Ele quer que a gente coloque isso para fora. As coisas que o deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus usará com mais poder para curar outros. Porque aí não é só você que está passando por aquela dificuldade. O seu trauma, ele pode curar outras pessoas. Mas primeiro você tem que curar essa ferida em você, para que você seja remédio na vida do outro. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu temperamento. Por causa disso, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha a qual deveria falar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus transformou-o no homem mais paciente da terra. Números 12, 3. As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus transformou-o num poderoso guerreiro. Está em Juízes 6, 12. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã, apenas para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que têm fé. Está em Romanos 4, 11. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro tornou-se uma pedra. Mateus 16, 18. O adúltero Davi tornou-se o homem segundo o meu coração. Atos 13, 22. João, um dos impulsivos filhos do trovão, tornou-se o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tomarei muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel e de todos os profetas. Suas fraquezas se transformaram em força. Hebreus 11, 32, 34. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar a sua maior fraqueza e transformá-la. Qual que é a sua maior fraqueza? Qual que é a fraqueza que vem aí no seu pensamento agora? Consegue colocar isso no papel? Isso tá claro para você? Pois é, nessa área mesmo que ele quer te usar. Ele quer te usar para ser remédio na vida de outras pessoas nessa mesma área, porque a pessoa vendo você curada hoje, elas vão se encher de esperança e elas vão poder pensar: se eles passaram por isso, foram transformados, foram curados, eu também vou passar. E é ali que Deus se revela. Compartilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir outras pessoas. Paulo deixava transparecer sua vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele abertamente compartilhava suas falhas. Quando quero fazer o bem, não faço, e quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Está em Romanos 7,19. Ele abertamente compartilhava. A gente leu suas falhas, agora nós vamos ler seus pensamentos. Eu contei-lhes tudo quanto sentia. 2 Coríntios 6,11. Ele abertamente compartilhava suas frustrações. Fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação.
2 Coríntios 1:8. Ele abertamente compartilhava seus medos. Quando fui até vocês, estava fraco, amedrontado e trêmulo. 1 Coríntios 2:3. Então aqui ele fala das suas falhas, dos seus sentimentos, das suas frustrações e dos seus medos. Existe poder nessa vulnerabilidade que a gente precisa colocar para fora. Só que para a gente colocar para fora, a gente precisa estar de forma amadurecida na nossa identidade, no nosso propósito, para que a gente possa até passar pelo processo, né, da cura, dessa transformação, para que a gente gere isso no outro. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você se arrisca a ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. E aqui um conselho que eu posso dar é o quê? Não se abrir com qualquer pessoa, é se abrir com pessoas maduras, que tem um olhar de compaixão, que ela vai te acolher, porque se for qualquer pessoa, isso pode gerar ela pode te ridicularizar. Então esteja em uma zona de confiança. E aqui eu me coloco à disposição para quem quiser conversar, falar algo que precisa falar, algo que não tem conseguido colocar para fora, mas que pode ser que a sua vida esteja aí como uma panela de pressão mesmo. E a gente sabe que a gente precisa diminuir essa pressão dentro de nós, para que a nossa vida possa fluir. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus concede graça aos humildes, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas ser sincero a respeito das próprias fraquezas. Quanto mais fraco você for, mais obterá da graça de Deus. Isso é humildade. E reconhecer ainda a soberania dele, né, sobre a sua vida. E a fé, que é a confiança daquilo que ele vai fazer na sua vida, naquele poder de transformação. E também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão causa antipatia, mas a sinceridade atrai. E a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. Então aqui essa sinceridade, né, em falar das suas fraquezas gera o quê? Intimidade com o outro. E diante de um mundo, né, de Instagram, de estilo de vida, onde tudo é maravilhoso, né, onde a gente pode ver só as coisas boas, onde a gente posta só o que é bom, as pessoas muitas vezes podem estar frustradas, né, com as suas limitações, achando que só a vida delas não vale a pena. E aqui, ó, existe até um livro que é muito bom, eu indico, que é da Brené Brown, que fala A Coragem de Ser Imperfeito. E é libertador esse livro, porque ele faz com que você tenha consciência de como você é, da rejeição por parte das outras pessoas e aquilo que você pode fazer com essa vulnerabilidade, reconhecer quem você é. É claro que se existe alguma fraqueza, a gente pode buscar melhorias, né? E uma dessas melhorias é o quê? Reconhecer. Primeira coisa, para que eu melhore algo em mim, é reconhecer como eu sou, como eu estou. É por isso que Deus quer usar suas fraquezas, não apenas suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas suas qualidades, irão desanimar e pensar, bem, melhor para ele, mas nunca poderá fazer isso, nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando veem Deus usá-lo, apesar de suas fraquezas, animam-se e pensam, talvez Deus possa me usar também. É nesse caso, né, que quando eu falo das minhas fraquezas, eu deixo Deus me usar e sou curado nisso, o outro se anima, o outro tem fé, porque ele vê, se fulano conseguiu, eu consigo também. Nossas qualidades podem resultar em competição, mas nossas fraquezas propiciam a vida em comunidade.
é altruísta, não é? Em algum ponto da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tente chegar perto para influenciá-las. E quando você fizer isso, elas poderão perceber suas imperfeições. Não há nenhum problema nisso. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas a credibilidade, é a confiança. Às vezes você, em um negócio, né, acha que precisa ser perfeito para que gere essa credibilidade no outro, mas a confiança, não é a perfeição que vai atrair. As pessoas devem ser capazes de confiar em você, caso contrário não seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. A sinceridade, ela vai conectar você às pessoas e vai passar essa credibilidade, essa confiança que as pessoas de fora, né, precisam, quando elas não te conhecem. Glorie-se em sua fraqueza. Paulo declarou: vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para sua glória. Está em 2 Coríntios 12, 5. Em vez de se apresentar como um ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja-se como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas. Uau, essa aqui é forte. Muitas vezes a gente fala para as pessoas não escutarem a voz de Deus, não é? Ops, a voz do diabo. E aqui a gente fala, né? Aqui o autor fala: quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele. Normalmente a gente fala o quê? Se Satanás falar algo no seu ouvido, colocar dúvida, né? Lembre da voz do Senhor, mas aqui ele fala o contrário. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele. E deixe o coração transbordar de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas. Por quê? Vai ser para a glória de Deus. Então, quando o diabo te apontar algo, concorde com ele e fale o quê? Vai ser para a glória de Deus. Eu posso ter minhas limitações, os meus traumas, as minhas, né, condições, mas Deus vai ser glorificado e manifestado ali naquela situação, naquela condição. Que o diabo tentou o quê? Me desanimar. E esse é o jogo sujo dele, ele é muito sucinto, né? Às vezes ele vai falar algo, você vai se intimidar e você vai paralisar e não vai concluir. E às vezes, seguindo essa estratégia do autor, concorde com ele. É verdade, eu sou fraco mesmo, mas eu vou manifestar a glória de Deus aqui nessa situação. Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó era um manipulador, passou a vida conspirando e fugindo das consequências. Certa noite ele lutou com Deus e disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus respondeu: tudo bem, mas então lhe deslocou a articulação da coxa. O que significa tudo isso? Deus tocou o ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano, e transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar, para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim de seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. E o que ele quer dizer com esse mancar? Assumir as suas fraquezas, mas na dependência dele. Deus quer que você faça, mas quer que você dependa dele para que aquilo dê certo. Não se vanglorie em você mesmo. A glória ela está no Senhor. E finalizando, pensando sobre o meu propósito de vida aqui do dia 35. Tema que o autor deixa para reflexão. Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. Você acha que vai
adiantar você fugir das suas fraquezas? Eu acredito que quanto mais tempo você se esconder, pior vai ser para você e no cumprimento do seu propósito. Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por que você está escondendo aquela situação? Aquilo tem que gerar vida no outro. E se gerou consciência da sua parte é porque você já foi curado, você já foi restabelecido com isso. E é hora de dar vazão para que outras pessoas sejam alcançadas também. Às vezes elas não estão no nível que você está. Elas precisam de você, daquilo que você vai falar e daquilo que você já passou. Versículo que ele deixa para memorizar. 2 Coríntios 12, 9. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a gente precisa de quê? Apenas da graça do Senhor. Apenas Ele é suficiente em nós. Que Ele coloca o poder dele em nós, nas nossas fraquezas. E Ele nos basta. Pergunta para meditar. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder minhas fraquezas? É o que a gente falou agora, né? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas? Lembrei de outro livro falando dessa frase. O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro ótimo, vocês podem encontrar até em audiobook, aí escutar ele pelo YouTube. O Cavaleiro Preso na Armadura fala da pessoa se esquivar, ela não aceitar a posição que ela está, o que ela faz, ela se esconde das pessoas, ela não consegue nem mesmo dentro de casa ser realmente quem ela é, porque ela está ali presa naquilo que ela colocou sobre a vida dela. E ela não se rende. E Deus quer o quê? A nossa dependência dele em nós. Ao contrário, né? A nossa dependência nele. Porque se a gente for autossuficiente, a gente precisa de Deus para quê? Se eu tenho tudo que eu quero, para que eu preciso de Deus? E não é nem falando em coisas materiais, né? Porque a gente precisa da presença. O poder está na presença. Quantas pessoas chegam aí ao final da vida e com todas as questões, né, materiais resolvidas e no final fazem todo tipo de doação daquilo tudo, da fortuna toda que correu atrás durante toda a vida, porque viu que não era aquilo que fazia sentido. A única coisa que a gente não pode se afastar é o que? Da presença. É o poder que há na presença de Deus, independente da fraqueza, porque se nas nossas fraquezas Ele é suficiente, Ele é a nossa força, Ele nos fortalece, principalmente na fraqueza, o que eu temerei? Então que diante dessa lição a gente tire as nossas armaduras, a gente, né, se olhe no espelho, sejamos autorresponsáveis para entender as nossas fraquezas e pensar que aquilo que nós consideramos sermos fracos, o Senhor está ali para manifestar a glória dele. Por quê? Não é por nós, mas é por Ele. É Ele que nos faz crescer. É Ele que nos dá condições, né, de realizar. O querer vem dele e o realizar também. Então que a gente possa sair, né, com esse aprendizado de que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E se você tem alguma fraqueza que você aparentemente não consegue compartilhar, escolha uma pessoa, né, madura para que ela possa te ouvir, te dar conselhos, que possa te acolher, porque não são as pessoas que estão embaixo em nível de consciência que vão estar aberto para te receber, para receber aquilo que você vai falar, porque elas podem até te julgar. Só que para a gente não explodir nessa panela de pressão, a gente precisa colocar aquilo para fora. E futuramente a gente vai ser o quê? Referência. Para que outras pessoas venham até nós e falem que se eu conseguir, né, se você conseguiu, ela também vai conseguir. E você gere fé nela, para que ela consiga também passar por aquilo que você passou. A minha dor
ela é remédio na vida de outra pessoa, porque se eu passei por aquilo, eu posso conduzir pessoas naquele mesmo caminho, para que ela saia daquela zona, né, de sofrimento muito antes do que onde eu paralisei, onde eu me abaixei, onde eu me curvei, e que ela consiga, né, gerar vida nela mesma por meio da sua vida. Onde Deus te restaurou, você pode ser o remédio para aquela pessoa. Amém? Então nos coloquemos aí à disposição do Senhor, né, para que Ele possa nos usar e colocar luz na nossa vida. E nós possamos iluminar a vida de outras pessoas também. Tá bom? Amanhã estamos de volta para concluir a última semana. O livro serão 42 capítulos. São 40, mas tem 2 de bônus. Então a gente finaliza no próximo sábado. Para finalizar o propósito número 5. Vamos recapitular? Nós estamos no 4. Primeiro propósito. Nosso primeiro propósito é agradar a Deus. Nosso segundo propósito, fazer parte da família de Deus, como filhos. Terceiro propósito, nos tornar semelhante a Cristo, a nossa santificação. Quarto propósito, você foi moldado para servir a Deus. E no quinto propósito, que é a partir de amanhã, falarei amanhã. Espero vocês aqui comigo amanhã, tá bom? Um beijo e tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Obrigada por hoje. Tchau, tchau.